Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Vamos falar sobre feminino e masculino. Como surge isso em nós? Como surge o feminino e o masculino, tanto na esfera do homem quanto na esfera da mulher? Às vezes as pessoas ficam, mas feminino, masculino, da onde surgiu isso? Da onde iniciou isso? Então, hoje eu vou trazer umas poucas reflexões, mas que vão trazer uma clareza maior sobre o que é ser masculino, o que é ser feminino, como isso agrega dentro de nós e como isso influencia nos relacionamentos. Porque nós sabemos nas questões relacionais que isso é um problema quando nós não estamos na polaridade certa. Mas e aí, aonde é que inicia? Quando se inicia? A mocinha, vamos trazer aqui a Maria Bonita. Quando ela nasce, ela tem várias percepções da vida dela. Então, tem 3 características que formam o masculino e o feminino dentro de nós. Então, se a gente começar a analisar, bem, Marcela, para formar um masculino e um feminino dentro de mim, de experiências que surgiram em mim, vem de experiências da família, vem de experiências do coletivo, dos homens e das mulheres que te influenciam na sua vida, desde professores, tios, tias, e também das experiências que você tem com o sexo oposto. Nisso vai criando dentro de você percepções. E de onde surgiu essa questão de energia feminina e masculina? Bem, em Jung, ele começou esses estudos, né? Ele de uma percepção de um desenho que ele fez, ele conseguiu perceber que ele havia esse inconsciente feminino. Na mulher, nós temos o inconsciente masculino. E nisso começaram os estudos. E hoje eu estudando sobre o livro da filha dele, a Emma Jung, o que eu analisei de mais bonito, mesmo que tenha sido um livro mega antigo, ele traz questões que ainda hoje nós não resolvemos, que ainda hoje é difícil de olhar. Então, quando nós trazemos essa questão do feminino e do masculino e a gente não sabe para que caminho andar e como cultivar, como fazer, nossa, é uma loucura, é uma besteira. Então, assim, é aqui que a gente começa a entender que, sim, somos formados de polaridades. Assim como existe o bem e o mal, né? Existe sempre essa questão da dualidade, que são coisas complementares. Também o masculino e o feminino são forças complementares. Um complementa o outro. Nós temos o masculino e o feminino em nós. O que acontece muitas vezes é porque ele não está em equilíbrio. E quando ele não está em equilíbrio, é onde nós entramos nas dinâmicas relacionais que viram uma bagunça, justamente porque você ali não está conseguindo identificar qual é a sua polaridade, como a polaridade funciona dentro de você, como você se percebe. Essa autoobservação, ela é muito importante no processo. E quando você analisa a sua história e começa a entrar em paz com essa história, você vai percebendo da onde nasceram as nuances de quem você é. E essa é a parte mais bonita de processos terapêuticos, processos de autoconhecimento, justamente para te trazer essa percepção. E com o tempo de prática e de treino, você vai vendo aflorado isso dentro de você. Tanto o seu feminino, quanto o seu masculino, quanto a criança interior. Então, você vai conseguindo ver tudo isso dentro de você se movimentar. Então, quando a gente traz aqui a Maria Bonita, e o que a Mariazinha tem de percepção da vida? Primeiro, ela tem de percepção dos pais. O que os pais influenciaram ela?
Então, vamos colocar que a Mariazinha, ela está no polo masculino. E por que ela está no polo masculino? Isso acontece muitas vezes, e aí a gente vai olhar para vários aspectos. Primeiro aspecto, ela não teve uma influência masculina, ela não teve uma presença do pai. E nós sabemos que 50, se eu não me engano, 53% dos lares são regidos por mulheres solteiras. Então, a maioria dessas crianças não tem a presença do pai. Então, esse vazio, sim, ele não é preenchido. E ali vem os traumas, as dores da mãe dessa menina, que foi abandonada pelo marido, entre aspas, podemos dizer. Porque se ela fala isso para Mariazinha, a Mariazinha vai dizer assim: eu não posso confiar em homens. Estar com homens é algo perigoso, porque eles podem me abandonar. E aí você vai vendo as falas surgindo diante dessas dinâmicas e por que ela se colocou nesse lugar. Ela teve pais, só que esse pai era um pai abusivo, era um pai tóxico. E aí o que aconteceu com a Mariazinha? Fala: não, eu vou ter que me proteger dos homens, porque eu não quero passar pelo que minha mãe passou. Então, nessas dinâmicas relacionais vão se formando o caráter da pessoa, a visão de vida da pessoa e as polaridades dela envolvida. Então, o que acontece dentro da vida da Mariazinha? Ela vai querer se proteger. E aí, quando você vê aquelas mulheres muito musculosas, muito trabalhadas, e quando você vai adentrar a história delas, e eu já vi casos de algumas, elas contam a história que a mãe sofria violência do pai. E ali você entende por que ela se condicionou aquilo. Porque aquilo não foi resolvido dentro dela. Então, quando essas feridas vão se formando e nós não temos essas presenças atuantes dentro de nós, o que acontece? Nós nos colocamos numa polaridade acima da média do que a outra. Elas não ficam em equilíbrio. E aí a gente diz assim: mas como é que forma, Marcela, um feminino e um masculino em nós? Um feminino e um masculino, ele é formado por características. Então, quando a gente vai trazer as características do feminino, geralmente é a ternura, a sensualidade, a vaidade, o se arrumar, o acolhimento, o predomínio do emocional sobre o racional, né? Então, assim, eu sou mais emoção do que razão. Essas são características da polaridade feminina. E aí, quando as pessoas falam assim: você tá mais feminina, tá mais leve, tá mais suave, é porque essas características estão atuando plenamente na vida dessa mulher. Agora, quando a gente traz as características masculinas, que todas nós também temos. O masculino é retórico, é rígido, é objetivo, é agressivo até fisicamente, é autoritário. Então, ele usa o racional mais do que o emocional. Então, dentro de todas essas nuances, elas habitam em nós, estão trabalhando em nós a todo momento. Então, com o autoconhecimento é que nós vamos percebendo quais são as energias que são necessárias. Então, assim, não existe uma mulher 100% feminina e nem um homem 100% masculino. Nós temos as duas energias em nós, diante de todas as formações que nós tivemos na vida. O problema de quando nós temos uma energia maior do que a outra é por conta das vivências que tivemos. Então, quando nós vamos trazer uma dinâmica bem assim estruturada para vocês entenderem, hoje está bem didático, justamente para a gente entender essas dinâmicas relacionais. Então, a Mariazinha conheceu aqui o José.
e os dois estão se relacionando. Ela mega masculina e ela toda trabalhada ali, ela não, eu quero um homem que seja um príncipe. Só que esse homem que é um príncipe, o que acontece na vida dele? Ou ele não teve pais ausentes ou teve um pai fraco. E o que acontece aqui nessa relação? Quando ele não tem esse masculino ativo, tem aquela mãe guerreira que cuidou de tudo, providenciou tudo e via aquele pai como se fosse uma decoração na família, porque essa mãe, ela está realmente, vamos dizer assim, tomando a frente de tudo, cuidando de tudo, né? Então, na realidade, beijo, Ari. Ah, que bom, você está acompanhando no ônibus, está ótimo. Então, essa influência justamente dessa mãe que foi guerreira e desse pai que foi omisso faz com que o José seja mais frágil. Ou nós temos a outra questão, quando ele não tem pai. E aí, não que ele não tenha pai, ele tem pai, mas há esse sentimento interno dentro dele de que não há essa presença masculina. Então, eu tenho que ser... E uma das coisas que mais acontecem nos atendimentos que eu vejo de homens que estão numa polaridade mais feminina. Essa mãe educou muito bem o filho para ser um bom menino para ela. Ela não conseguiu educar o filho para ser bom para outras mulheres, para ele se relacionar com outras mulheres. Ela só olhou para a ferida e pelo espaço que estava lá. Então, esse menino, esse Zezinho, o que acontece com ele? Ele é um rapaz muito cordial. Ele no começo encanta essa mulher, porque essa mulher masculina, ela não vai querer um homem masculino. Ela tem até medo, não é tóxico, é agressivo, né? E aí o que acontece? Não, esse aqui, olha, ele é cordial, ele é até mais tímido, mais quieto, então faz tudo bem, boa noite. Então, assim, o que acontece nessa dinâmica? Ele é maravilhoso, vai dar tudo certo, ele é o homem que eu pedi a Deus. E o que acontece nos meus atendimentos de casais? Marcelo, não tô aguentando mais o meu marido. Ele não faz nada, somente eu tenho que conduzir, eu tenho que resolver, eu tenho que tomar a frente. Aí eu falo, mas lá no começo, quem tomava atitude para conquista? Lá fui eu, porque ele era muito tímido. Tá. E aí eu vou e pergunto, ele sempre foi passivo assim? Ah, sempre foi, mas no começo eu não liguei, porque eu pensava que ele iria mudar. Porque assim, o homem a gente faz do nosso jeitinho, né? Aí, bem, não é assim. Então, ela projetou uma imagem de homem para ela e se relacionou com essa imagem dela. Ela não se relacionou com o Zezinho de verdade. Ela se relacionou com a própria imagem que projetou. E quando ele não assumiu ali realmente a frente da casa, a condução, o resolver problemas que é próprio do masculino, o que acontece? Ele fica desigual na relação, porque na relação é troca. Se eles não estão oferecendo em equilíbrio um para o outro vai cobrar, vai exigir e ele vai crescer. E os dois não vão se olhar, não vão acessar um ao outro. Então, nessa questão das polaridades, quando a gente vai prestar atenção em tudo que está acontecendo, é justamente por projeções internas nossas. Às vezes a gente nem está conseguindo olhar para o outro. Então, quando falar o outro é pesado, eu falo, não, mas ele é realmente pesado ou é a projeção que você criou dele que não está se realizando? Porque o que acontece nos relacionamentos? Nós temos
as nossas experiências familiares, nós temos as experiências coletivas que nós vemos ao redor e nós temos um inconsciente coletivo, onde mostra o que é homem e o que é mulher, onde nós fomos muito bem trabalhadas a questão da princesa, do príncipe vir salvar. Nessas dinâmicas que acontecem internamente, que são informações que a gente nem sabe ali, que nós estamos sendo formadas, então falando, não, eu vou querer um homem que venha me salvar. Aí depois que esse relacionamento passa paixão, passa aquela fase gostosa, que começam a entrar os traumas da Mariazinha que não foram resolvidos e os traumas do José que não foram resolvidos, aí já começa, eu não aguento mais no casamento, ele mudou. Mas é aqui que a gente vai ver, mas bem, quais foram as suas feridas de infância que você não conseguiu resolver, que você está trazendo e você quer que o José olhe para você como uma esposa que merece ser bem vista, mas você não está trazendo expectativas lá de trás que não foram resolvidas? Então é isso que a gente traz no processo terapêutico, de realmente trazer isso para os atendimentos, para as reflexões. Nós somos duas histórias que se encontram e elas se encontram por um porquê. Se eu falar para vocês, eu te perguntar, vocês sabem quantos segundos você demora para se atrair por uma pessoa? Chuta aí, quantos segundos vocês acham que demora? São segundos. Para você bater o olho e falar, nossa, eu senti alguma coisa por aquela pessoa. Aquela pessoa é atraente, ela me atraiu de alguma forma. Né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, são cerca de mais ou menos 3 a 15 segundos. Né? E aí, quando você vai para a Ari falou 8, são segundos para sentir a atração. Agora, para desenvolver para uma dinâmica relacional, vocês sabiam, a Simone falou 6, vocês sabiam que isso, a Angélica falou 10. E vocês sabiam que com 15 minutos de conversa, você já entende que aquela pessoa serve para você? Parece assim, meu Deus, 15 minutos, sim. Com 15 minutos de conversa, você já entende se aquela pessoa vai alimentar internamente suas dinâmicas relacionais. Se aquela pessoa vai alimentar os seus traumas de infância. Com 15 minutos de conversa. Então, a partir desses 15 minutos de conversa, você ali já instala realmente uma dinâmica. Então, quando a gente entende que é muito rápido essa questão, porque, por exemplo, tem pessoas que você começa a conversar, que aí você põe assim, deu 5 minutos, eu não quero mais conversar com essa pessoa, não. Mas aqui atraiu de alguma forma e que você continua conversando e alimentando, 15 minutos, você já é uma pessoa que é candidata para alimentar os seus traumas, para participar das suas dinâmicas relacionais. E qual é a parte mais bonita dos relacionamentos que muitas vezes as pessoas não veem? Você se une a uma pessoa para crescer, para evoluir, para olhar para você. Porque às vezes sozinho você não consegue. Porque o outro que desperta algo em mim. Eu sozinha eu vou saber lidar muito bem comigo. E o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão com medo de se relacionar. Estão preferindo ficar sozinhas. Porque elas não querem entrar na dinâmica de que eu, ao olhar para o outro, ao olhar e me relacionar com o outro, eu vou ter que olhar para mim. Eu vou ter que olhar para as minhas feridas. E eu vou ter que, de alguma maneira, mexer. E aí é nesse quesito que muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Não deu certo com o fulano, deu certo com o ciclano. Mas por que não deu certo? Porque
você não conseguiu trabalhar aquilo em você. Óbvio que aqui eu não tô colocando relacionamentos abusivos, tá, gente? Então, assim, é realmente... E não que não tenha algo implícito em relações tóxicas, também tem. Quando a gente entende por que eu fui me relacionar com uma pessoa tóxica, aí a gente vai analisar o contexto familiar dessa pessoa. Quando você analisa que ela só se relaciona com pessoas tóxicas, aí vai adentrar o quê? O sistema familiar dela é todo tóxico. O sistema familiar dela fez ela criar uma dependência emocional, fez ela ter inseguranças e não acreditar em si mesma. Aí ela atrai um abusador, uma pessoa tóxica. E aí, mas para que isso, Marcela? Para quê? Para justamente eu olhar para mim e falar assim, aqui eu não aceito. Aqui acaba. Relacionamentos comigo são diferentes. Agora, adentrar até esse processo, ele pode ser um pouco demorado. Mas eu acredito que hoje, diante de todas as dinâmicas que nós estamos tendo aqui, o acesso à internet, ele ajuda a essa tomada de consciência. E quando eu trago que não há vítima e nem agressor, e aí a gente diz que a pessoa que é abusadora também passou por dinâmicas que a tornaram assim, nós tomamos uma maior consciência dos relacionamentos. Então, voltando para o feminino e para o masculino, o que acontece com a Mariazinha a partir do momento que ela tem sim um lar saudável, ela tem sim uma visão de vida leve, ela entende que ela pode se expressar, que ela não será condenada por isso, ela vai entender o sentir dela, porque o que acontece na maioria das infâncias até os últimos tempos? A criança, ela não conseguia se expressar, porque se ela chora, menina, faz silêncio, fica quieta, né? Então assim, mãe, eu tô triste. Ai, você não tem motivo para estar triste. Então há um bloqueio do sentir, que é o que aconteceu com muitas mulheres. E é o que acontece muito nos meus atendimentos. Eu atendo algumas mulheres que é quando eu entro no e o que você sente? Elas travam, porque elas não conseguem sentir nada. Os traumas e as feridas foram tão grandes que elas precisaram ir para a mente. E aí a mente é algo lógico, que é algo masculino. Então ela treinou a mente para ser objetiva, para ser agressiva e reativa. Mas na hora que você chama ela para sentir, ela não consegue sentir. Então vamos supor aqui ela consegue se expressar. No que ela consegue se expressar, ela consegue entender o que sente. E aí ela traz à luz o que eu sinto. Eu sinto tristeza, eu sinto raiva. Raiva é um dos sentimentos que mais são reprimidos dentro das mulheres. E ali, quando você vê uma mulher estourando, você nem entende o que está acontecendo, mas tem uma repressão lá na infância. E vamos dizer que a maioria de nós é tida a raiva como algo vergonhoso. E é um sentimento, assim como a alegria, assim como a tristeza, mas você tem que ser uma pessoa equilibrada e não pode mostrar raiva. Então, vê que nós fomos educados para sermos bem aceitos pela sociedade. Então, essa menina, ela pode sentir tristeza, raiva, ela pode não entender o que está sentindo, que isso a maioria das vezes acontece em nós. Às vezes a gente está triste e não sabe por quê. Aí nós vamos investigar. Pode ser a nosso ciclo menstrual, pode ser a movimentação da lua. Não sei se vocês sabem disso, mas a lua ela interfere profundamente na mulher.
há uma ligação muito grande. E aí, quando você vai entendendo, quer ver? Presta atenção, os dias que você tiver mais animada, até trabalhando mais, fazendo mais coisas, mais criativa, verifica qual é a lua que está, né? Então, você vai ver que ela vai estar entre a crescente e a cheia. Né? Quando você está mais triste, mais para baixo, mais quietinha, sem energia, tá na lua minguante. E aí, quando a gente trabalha essas nuances dentro de nós, do sentir, da intuição, que foram tão reprimidos, isso foi reprimido na mulher há muitos anos. Quando a gente vai trazer uma mulher intuitiva, vamos lá para a Idade Média, uma mulher intuitiva, uma mulher que sabia se expressar, uma mulher que realmente adentra esse universo do sentir. Ela sente até mesmo antes de pensar. Na Idade Média ela era tida como o quê? O que vocês acham? Trazem para mim, para eu ver se vocês estão sabendo o que seria. De qual seria a mulher muito intuitiva na Idade Média? O que seria? E é interessante porque isso foi abordado no livro da Emma Jung. Na realidade, ela é tida como bruxa. Na Idade Média, mulheres intuitivas que eram sensitivas, que entendiam o ambiente, que tinha esse feminino bem aflorado, era aí, ó, a Ari disse bruxa, Elis disse bruxa, eram bruxas. Aí você entende que esse feminino, ele foi reprimido por séculos, milênios. Quando a gente vai entendendo todas as dinâmicas, e eu estudando esses dias o feminino, eu li um livro que eu vou querer trabalhar com vocês aqui, um livro riquíssimo sobre o feminino. E quando vai trazendo a questão do pecado, de Eva ter cometido o pecado, né? A questão a mulher não pode ter direitos. Se a gente for parar para pensar, eu já trouxe aqui algumas vezes, algumas bonitas já sabem, eu tenho uma amiga que as tias dela não receberam a herança do pai, porque o pai virou e falou, elas são mulheres, elas não têm direito à herança. Então foi reprimido um feminino em nós, por quê? Porque ele não era visto, ele não era valorizado, e sendo que ele é riquíssimo dentro de nós. Se a gente for parar para pensar e olhar para o planeta Terra, e aí a gente olhar para esse planeta em si, ele é um planeta feminino. Quando a gente vê mato se queimando, a natureza se acabando, é a ação masculina sobre a Terra. E a mulher perdeu essa conexão com a natureza, com o sagrado em si. E aí quando a gente traz essas reflexões internas e fala assim, por que eu tô tão perdida de mim mesma? Fala assim, porque isso foi reprimido por muitos anos, né? Então assim, a Simone colocando até uma vizinha que vivia chamando as mulheres de bruxa. Então assim, tem essa questão também das próprias mulheres, elas também podarem as mulheres. Se a gente for analisar o porquê que a maioria das mulheres não são femininas, é só olhar o relacionamento dela com a mãe. Foi uma mãe que também foi reprimida pela mãe dela. Nós fomos reprimidas para não existirmos. E aí quando a gente traz isso para o conceito do feminino, parece pesado. Ah, Marcela, você tá com papo de feminista. Bem, eu não sou feminista, mas algumas coisas a gente tem que olhar que realmente a gente tem que concordar. Há um tempo atrás a gente não tinha direito a bens, não tinha direito a voto, não tinha direito a conta bancária. Então, essas conquistas foram bem-vindas? Sim. E eu honro cada mulher que lutou por elas. Mas sabe o que acontece de mais perigoso nisso? Foi das mulheres, do feminismo em si, trazer os homens
como iguais. Nós somos forças complementares. A mulher tem uma natureza e o homem tem outra natureza. Eu não vou conseguir equiparar a força de um homem. A gente viu uma coisa que eu fiquei indignada nessas Olimpíadas, de um homem lutar com uma mulher. Então, assim, não tem, a força não se equipara. Então, nós temos dores, tem a dor própria dos homens e a dor própria das mulheres. E não há dor maior ou pior, são as dores de cada vivência. Se por vezes, sim, o mundo é muito hostil para a mulher, até hoje ele é muito hostil. Por quê? A menina, ela é educada a evitar abusos, a se proteger de abusadores. De criança, precisa-se ter esse cuidado. Então, não é um lugar seguro. Então, há essa dor de já ter que se proteger desde pequena. E muitas vezes não consegue se proteger. E se vocês... porque, assim, trazendo aqui, eu não posso trazer tudo, mas eu posso te dizer que é uma porcentagem muito grande de meninas que sofreram algum tipo de assédio na infância. Então, quando a gente traz que nós temos uma natureza que ali ela não foi tão sagrada porque nos elevou a um ato de prazer, esse é algo muito pesado para a mulher. E ela tem que se defender disso desde pequena. É pesado. Aí depois ela tem que se encaixar na sociedade. Aí quando você vai ver, ela tem que ser uma boa estudante, ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem que trabalhar muito bem. Depois ela tem que ser uma mãe maravilhosa, ela tem que dar conta de tudo. E aí quando ela vê, ela está sobrecarregada. E eu posso te dizer que muitas mulheres não são masculinas, elas são femininas. O problema é porque tem uma parte ferida e uma parte ali na infantilidade de não se entender, de não se compreender, de só estar sobrevivendo. E que vida é essa da gente só estar sobrevivendo? Não, nós precisamos aprender a viver. E é isso que eu faço o resgate, para que mulheres se encontrem e que sejam felizes por ser mulheres. Eu conheço casos e eu posso dizer que eu já fui um deles, eu já desejei ser homem, porque eu via mais privilégios e vantagens. Mas porque eu não conhecia o feminino, eu não conhecia esse estudo, que quanto mais eu estudo, mais eu me encanto, mais eu vejo a beleza que é ser mulher, a potência que é ser mulher. E é algo tão bonito interno dentro da gente, que a gente só não sabe porque não cultivou. Não foi cultivado isso em nós. E por conta desses traumas, dessas feridas, né, de que, por exemplo, equiparar financeiramente a quem tem mais dinheiro tem mais poder. Aí quando você traz assim, caramba, aí você vai ver nos relacionamentos o quanto isso influencia. Tanto o homem quanto a mulher. Se um tem mais dinheiro do que o outro, influencia muito no relacionamento. E não era para ser assim. Uma coisa que eu trago para os meus casais, não tem dinheiro meu e seu, é dinheiro nosso. É de sentar e resolver as finanças. E aí quando a gente vai pensando, fala assim, nossa, realmente, vai falar, não, mas a minha mãe, o meu pai, eles falaram para eu não depender de homem. Mas não é depender, os dois estão partilhando uma vida. E aí é isso que muitas vezes falta na compreensão hoje. Uma esposa não está procurando um pai, ela está procurando um companheiro. E em várias dinâmicas, quando a gente analisa que essa mulher não está na polaridade dela, é justamente por conta dessas feridas de infância. Dessas coisinhas pequenas que foram crescendo dentro de si e afastando a mulher de si. E aí quando você se sente desconectada, acelerada,
você se sente ali, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e nós temos essa capacidade incrível, mas nós não estamos no momento presente. Já estamos pensando lá na frente, no que precisa fazer, no que precisa realizar, nas questões que precisa resolver. Nunca está no presente. E aí está acelerada, daqui a pouco começa a ficar chata, reclamona, enjoada, porque quer controlar tudo. Não abre mão do controle porque tem medo de sentir insegurança. Porque se eu me sentir insegura, eu não sei o que eu vou fazer com esse sentimento. Então, a necessidade de controle vem dessas dores lá de trás. E é por isso que precisa olhar para elas. E é por isso que o cultivo do feminino, que são coisas simples, a gente pensa que é besteira, mas que coisas simples que alimentam e nutrem o nosso ser e que trazem paz para nós. Olha, meu avô não deixou minha mãe estudar, ela tinha que trabalhar, né? Então, assim, olha as histórias de dor que nós carregamos, né? Então, assim, não há vamos dizer, uma união de casal, e hoje nós conseguimos viver isso. Nós conseguimos adentrar em relacionamentos em que a gente não vamos conversar. E aí o que acontece muitas vezes? Tem medo de conversas difíceis. Quem tem medo de conversa difícil é criança que tem medo de levar bronca dos pais. Então, todas essas coisas precisam ser ajustadas em nós. E o cultivo do feminino, ele vai de coisas simples. Mas sabe o que mais repugna muitas mulheres? Porque elas querem ser grandes, imensas. E o mais bonito é ser uma mulher comum. O ser uma mulher comum é como se fosse um ultraje, porque diante da ferida que ela carrega de tantas mulheres, e é por isso que o processo terapêutico, ele ajuda, porque faz você honrar a dor dessas mulheres e não carregar mais essas dores. Faz com que você olhe para você e não olhe para os traumas passados, para as feridas passadas. E aí fala, não, eu posso, eu consigo, né? Eu consigo ser leve. E aí quando eu trago contemplar a beleza, o olhar, você está caminhando e está contemplando o que está belo na sua frente, uma árvore, uma flor. Isso é um exercício de feminino, é um exercício do presente. E aí eu vi um comentário em outra rede social que eu fiz rir. Falei, se ela tira foto com florzinha é porque é velha. Aí eu falei, faz um pouco de sentido. Mas porque às vezes a pessoa ali mais velha não teve tempo de contemplar o que ela tem hoje. E hoje ela contempla e ela vê que a felicidade é mais simples do que ela procurou a vida inteira. E, por exemplo, uma coisa que eu já estou ensinando às minhas bonitas, o óleo essencial. O óleo essencial, na maneira que você passa no corpo, no rosto, com massagens, com hidratação, o sentir o cheiro. O sentir o cheiro é um exercício de presença. Não estou presente, porque quando você sente o cheiro, se você prestar atenção, você não pensa em mais nada, você está somente sentindo o cheiro. Então, te traz para o aqui e agora. Então, são pequenos exercícios que você vai fazendo que te trazem para o presente. E com o passar do tempo, você vai sentindo paz. Porque o que mais eu escuto são mulheres querendo sentir paz. E só consigo sentir paz abandonando e entrando e concordando com a história, abandonando os pesos, concordando com a história que eu tive, tirando o peso dos meus antepassados, que eles influenciam demais na minha história, e no cultivo daquilo que não foi me ensinado.
Se papai e mamãe não ensinaram, não tem problema nenhum. Hoje eu tomo a força deles e eu falo, hoje eu sou meu pai e minha mãe e eu tomo conta de mim. E aí entra essa dinâmica do cuidar de si, do achar gostoso estar na sua companhia. Aí vem os benefícios de você estar no feminino. Quando você está no feminino, você fica mais segura de si. A sua carência, ela diminui demais. Porque você sente, você está presente com você, você está cuidando de você. Você fica mais feliz e quer ver algo mais atraente do que ver uma mulher feliz, do que ver uma mulher contente, satisfeita. É bonito de ver. A mulher brilha. É diferente a felicidade da mulher do que a do homem. É muito bonito ver quando a mulher está feliz, sabe? E não que não é bonito ver o homem feliz, mas as forças são diferentes. E esse cultivo faz com que eu esteja em paz comigo mesmo. E por que é importante eu estar em paz comigo mesma? Porque eu paro de ter relacionamentos errados. Eu paro de mendigar emoções. Por quê? Porque eu estou bem comigo. Se não der certo, tá tudo bem, porque eu estou bem. E o que eu mais vejo em muitas pessoas e muitas que abandonam os tratamentos, porque não é todo mundo que vai até o fim, porque não consegue olhar para a dor. É difícil olhar para a dor. Mas tem uma questão na autossabotagem. Eu não quero encarar as consequências de ter que tomar aquela atitude. Então, quando eu vejo as minhas pacientes que abandonam o tratamento, elas abandonam na hora que fala assim, agora ela vai entrar no profundo e vai se conhecer. Chega, eu fico naquela expectativa. E aí ela não quer. Não, Marcela, não deu. Aí acontece um monte de coisa. Fulano quebra carro, a dívida que aparece do nada. E acontece alguma coisa, a gente não, mas Marcela, não entendo por que isso aconteceu. Eu já sei por que aconteceu. A mente já está trabalhando para não acessar o seu interior. E é o que acontece com muitas mulheres. Aí as coisas vão acontecendo e eu não vou resolver, deixa eu resolver o problema. Lá minha família lá resolveu, tem um monte de problema, eu tenho que ir lá resolver, né? A vizinha tá com problema. Assim, aí espalha. Por quê? Porque eu olhar para o meu profundo, eu olhar para mim, eu não sei que lugar é esse, eu nunca estive lá, eu tenho medo desse lugar. E é isso que acontece muitas vezes, nesses processos. E é realmente resistir ao desconforto de precisar ceder e de falar, eu abro mão do controle para ter acesso a mim, para ter acesso ao meu sentir. E aí muitas têm medo e zombam da vulnerabilidade que é própria do feminino, mas a vulnerabilidade te traz fortaleza. Que adianta você ser mega masculina por fora e ser uma menina ferida por dentro? Não é mais bonito ter uma menina protegida por dentro e ser uma mulher por fora? Que assume que eu estou cansada, eu preciso de ajuda, que eu estou triste e eu preciso abraçar essa minha tristeza e não entupir de coisas para desviar dessa tristeza. Quantos processos de luto que eu vejo, deixa a dor vir. Ai, mas não, deixa vir, porque você vai dar valor a esse sentimento e ele vai encerrar o ciclo dentro de você. O que mais acontece nessa dinâmica do feminino é justamente eu não permitir sentir. E aí, às vezes, a gente acha que ali vai se sucumbir, vai sofrer muito, e não, você vai se acolher. E ali, na sua experiência mais fortalecida, você não vai deixar que ninguém diminua o que você sente.
Porque quando você se protege demais das pessoas, ela é forte. E nenhuma mulher gosta de ouvir que é forte. Nenhuma mulher, mesmo sabendo que ela é, mesmo sabendo que ela é forte, que ela é guerreira, ela não gosta. Porque ela sabe que ela está sobrecarregada. Então, o trazer, eu estou cansada, eu estou triste, eu não estou me sentindo bem, olha, eu estou desconfortável. Trazer isso parece que soa como fragilidade, não, é fortaleza. Não, eu estou protegendo o que eu sinto é importante, é precioso, porque é meu. O outro nunca vai entender a minha dor, o outro nunca vai entender a minha alegria, porque é meu. Então é esse caminho que eu convido vocês a olharem para dentro, olharem para o seu profundo, que é o lugar mais bonito. É esse feminino, esse movimento interno que ele vai crescendo sempre. E é isso que eu quero trazer para vocês diante de todas essas energias exaladas. São compreensões simples para que sejam fáceis, acessíveis para vocês, mas que esteja tudo nutrido dentro de vocês, resolvido dentro de vocês. E quando eu estou em paz, quando eu estou no meu feminino, quando eu entendo que eu também uso o meu masculino, masculino é para ação, para desenvolver, para sair da preguiça, é o masculino. Ou de resolver as coisas, é o masculino. E ele está bem dentro de mim, está em equilíbrio, eu me torno altamente atraente magnética. E é isso que eu trago, é esse equilíbrio. E para que esse equilíbrio ocorra, a gente precisa nutrir esse feminino, nutrir esse sentir. Sem cuidar do feminino, não tem como você ser leve. Você só será leve a partir do momento que aprender a cuidar bem de si. E se você tem dificuldade, não tem problema, porque eu tô aqui para isso, para te ajudar nesse processo. E foi uma alegria imensa conversar com vocês. Sintam-se acolhidas, sintam-se vistas, porque eu vejo vocês, eu vejo a dor de vocês, eu sinto a dor de vocês. Então vocês não estão sozinhas nesse processo. Sintam muito, muito acolhidas. Foi uma alegria ter conversado com vocês e que seja mais uma live produtiva para vocês. Um beijo e uma boa noite, um bom dia. Tchau, tchau.